Olá, muito bom dia. Seja muito bem-vindo a mais um evento da Domínio Tributário, mais um webinar que a gente está desenvolvendo. Dessa vez, eu tenho a honra de estar recebendo aqui a Solange Neves, uma parceira nossa aqui. E nós vamos ter um papo muito interessante aqui falando sobre NR1 e todas as regulamentações e os impactos que ela tem na nossa realidade, no nosso dia das empresas e das pessoas. Ah, nós temos um chat onde vocês vão poder colocar aqui as perguntas e questionamentos para Solange durante aqui o bate-papo. Nós teremos aqui uma hora de conversa com a doutora Solange. Será um prazer ter todos aqui. Solange, muito obrigado pelo convite, por estar aqui conosco. Te passo a palavra agora para tu falar um pouquinho sobre a tua expectativa. Depois a gente começa a palestra. Obrigada, Ivan. Bom dia, gente. Um bom dia a todos vocês que estão aqui conosco. Esse tema, fatores de risco psicossociais no trabalho, ou como está sendo chamado NR1, é o tema do momento, Ivan. E com isso eu quero agradecer o convite da Domínio Tributário, nossa parceira. E a todos vocês que estão conosco. Eu sei que tem alguns clientes meus, alguns clientes nossos, alguns clientes teus, Ivan. E com isso, pessoal, eu vou começando a nossa fala, quero compartilhar um material que eu preparei e quero colocar o seguinte: podem ir colocando perguntas aí no chat, ok? Bom, pessoal, fatores de risco psicossociais no ambiente de trabalho. A NR1 e o assédio moral no ambiente de trabalho. E o Ivan perguntava para mim, Solange, o que é NR1? Né? Quando nós fomos organizar essa conversa. E eu comentei com o Ivan, a NR1, pessoal, ela já está lá na portaria 3.214/78. Ela é uma das normas regulamentadoras da portaria. Ela passa por uma atualização. E aí, por que eu quero colocar isso? Porque quem é Solange Neves? E com isso, trazendo esse tema junto com o NR1. Se até o momento nós comentávamos que os problemas dos empregados ficavam da porta para fora das nossas organizações, agora não. Agora se entende que a pessoa é uma só. E com isso eu tenho que saber quem são as pessoas e como elas funcionam. Então, começando por mim, que falo com vocês nesse momento. Quem é a Solange Neves? Eu sou advogada, sou empresária, eu tenho uma propriedade de azeite de oliva em Encruzilhada do Sul, tenho mais de 30 anos de atuação no direito do trabalho, sou pós-graduada em direito do trabalho, sou pós-graduada em processo civil, fiz a escola de negócios, né, do IESE, vinculada à Escola de Navarra, sou certificada num curso sobre um projeto de conversas complexas por Harvard, um curso presencial que eu fiz em 2022. Estou diretora da Câmara Brasil-Alemanha, a AHK. Sou integrante do Conselho Jurídico da SCI, vice-presidente no Ibroliva, que é o Instituto Brasileiro de Olivicultura, conselheira consultiva na Aeromote, conselheira do Contrab da Fiergs, mas principalmente eu sou mãe da Isabela, esposa do Gerald. E com isso, é isso que nós vamos conversar. Porque o que são riscos psicossociais do trabalho? Qual é o problema atual? E essa tela que eu já coloco aqui para vocês é o que nós temos que parar para pensar no momento. Eu tenho absoluta certeza que em todas as empresas que estão aqui conosco, Ivan, e tu pode ir me interrompendo, tá, Ivan? A gente pode fazer isso um bate-papo. Mas eu tenho absoluta certeza, começando aqui pelo escritório, nós somos 5 gerações atualmente. Eu tenho mais de 50 anos e eu tenho o meu mais jovem, né, que é um aprendiz, que ele está com 18 anos. Então, eu tenho aí no meio 5 gerações. E isso entra para dentro das nossas empresas todos os dias. Como lidar com essas diferenças, essas compreensões de mundo? A NR1 ela passou por uma alteração, pessoal, porque o direito ele é alterado sempre que a sociedade já mudou. Então, o que é importante nós compreendermos? Definição de um problema é defini-lo corretamente. São os perigos decorrentes da concepção, da organização,
da gestão do trabalho, que pode gerar efeitos negativos na saúde do trabalhador, né? Seja em nível psicológico, físico, social. Todo esse estresse que possa vir da organização. E daí vocês podem já me perguntar, mas lendo essa definição, então tudo é estresse? Tudo é um perigo? Não. Vocês vão ver, e nós vamos ver depois, que cobrança de metas, por exemplo, o TST já falou que não é um problema, não é um assédio, é a forma como eu comunico. Nós estamos aprendendo a nos comunicar, sim, a respirar. Eu brinco que antes de eu fazer yoga, eu não sabia respirar, Ivan. Parece uma coisa absurda, porque, né? Todos Quero uma estamos dica sobre isso. respirando. Quero Oi? uma dica sobre isso. Mas o que acontece? A gente aprende a usar a respiração para pensar, para raciocinar, no fluxo do dia, a organizar a vida. É isso que a NR1 ela trata. Ela trata de organização de processos. E como advogada, eu digo para vocês, não são processos jurídicos, mas sim processos organizacionais. E quais os impactos que essa questão do estresse no trabalho ela pode causar? Bom, se eu tenho uma situação na organização da empresa que pode causar estresse, esgotamento, depressão, distúrbio, e veja, a lei traz também os distúrbios osteomusculares, essas doenças vinculadas, né, aos nossos músculos, pela tensão, pela compreensão. Tudo isso se afeta a qualidade de vida e o desempenho profissional, isso é doença ocupacional. E é isso que nós vamos ter que começar a trabalhar com a NR1. A NR1, ela traz uma proteção legal. Ela inclui expressamente os fatores de risco psicossociais no gerenciamento de riscos ocupacionais, o GRO. E ela garante, com isso, maior proteção aos trabalhadores. Então, o nosso PGR, para o pessoal que está aqui comigo, que está acostumado com o programa de gestão de risco, né? Que já tem o PCMSO, que tem tudo isso implementado nas empresas. Agora nós temos mais esse levantamento ergonômico com relação a essa questão de risco psicossocial. Isso já é uma realidade. O que muda em maio do ano que vem? É apenas a fiscalização do Ministério do Trabalho e o poder de autuação. Mas, na prática, eu já tenho isso sendo analisado. A Justiça do Trabalho já analisa essas situações. Tá? Então, pessoal, o que é assédio moral no trabalho? E coloco aqui, né, Ivan, se alguém quiser ir fazendo alguma pergunta, alguma situação, pode ir nos colocando, pode ir botando no chat. Mas o que é assédio moral no trabalho? O assédio moral ele é caracterizado por condutas abusivas repetitivas. E, pessoal, é importante vocês gravarem isso. Repetição. Não é aquele estresse de um dia. Não é porque eu estou com uma situação agora, tive uma crise. Vamos imaginar uma publicação de uma promoção indevida no site da empresa. Pode acontecer. Era para ser uma promoção de Black Friday, estou querendo. Vamos trazer esse exemplo. Estamos finalizando novembro hoje, né? Estamos em época de Black Friday. Imagina uma promoção equivocada. Bom, foi um estresse pontual. Isso não é assédio moral. Agora, o que é o assédio moral? E isso está lá na cartilha do próprio Tribunal Superior do Trabalho e o próprio Ministério Público do Trabalho vem falando isso. O assédio moral ele é caracterizado por condutas abusivas, sistemáticas, prolongadas. Eles degradam as condições do trabalho. Tá? É aquele ambiente de trabalho que as pessoas falam quando saem de lá. Nossa, esse ambiente não é o trabalho, o volume de trabalho não é o problema. É o ambiente, a relação entre as pessoas, tá? Ele atenta quanto à dignidade, à integridade psíquica, ele compromete, inclusive, a carreira profissional. E daí a gente pode pensar, mas isso existe? Isso existe. Às vezes as pessoas nem se dão conta, né? Nós viemos, a nossa geração 50 a mais, ela vem deste mundo que eu iniciei a minha fala.
aonde os problemas da vida privada era da porta para fora das organizações. E o mundo foi evoluindo. Eu comentava, pessoal, antes aqui com o Ivan, Gabriela e Simone, enquanto aguardávamos vocês, que em 2020 eu não sabia o que era Zoom, tampouco a Amazon. Hoje estamos aqui usando uma plataforma. Eu tive que aprender o Zoom em 2 dias lá em 2020, que parece que foi ontem, mas se passaram 5 anos. Nesses 5 anos, novas gerações chegaram ao mercado de trabalho. Vocês já se deram conta disso? Essa geração que estava em casa com 12, 13 anos, esta geração que teve as escolas fechadas e ficaram com os pais, eles ficaram na tela do computador e estão chegando agora ao mercado de trabalho. Eu tenho pessoas exatamente assim hoje chegando aqui no escritório, né? Entrando, iniciando as suas carreiras. São pessoas muito mais tecnológicas, entendem muito mais fácil, mas a comunicação é outra. E nós precisamos compreender essas diferenças de idade. Por quê? Porque as nossas empresas precisam ir construindo sucessão de cada cadeira. Não é só da minha cadeira, é da cadeira de todos, né? Então, isso é o que nós temos que entender para evitar o assédio moral. O que que as novas gerações pensam, como compreendem? Claro que tem dias que são mais desafiadores. Mas, Solange, tu trouxe algumas questões bem importantes aqui, né? Que eu acho que é legal de a gente entender e aprofundar isso, né? Principalmente ali a questão do reiteradas situações que geram desconforto, né? Não é aquele momento específico que alguém se descontrolou e falou alguma coisa que não agradou a um terceiro. Isso tem que ser reiteradas vezes. Isso é bacana, isso é legal de ver. E a questão também de cobrança de metas, né? Ser plausível, ou seja, é a forma com que tu cobra e a gente tem que ter uma interação aqui com os associados, colaboradores ali, para que exige-se uma entrega efetiva ali de um resultado, e isso não é um assédio moral propriamente dito, isso é importante de ressaltar. Super importante, Ivan, essas tuas colocações, e isso entra exatamente nesta lâmina que vocês, senhores, estão vendo agora, os exemplos de assédio moral, né? Humilhação pública, pessoal. Isso é uma situação, críticas constantes ao trabalho, ao comportamento do funcionário. Então, vamos lá, eu posso exigir um código de conduta do meu empregado? Posso e devo, de acordo com o objeto econômico, eu preciso disso. Mas daí coloca essas regras claras no manual, né? Então, se eu sou uma empresa de marketing, com certeza o pessoal vai trabalhar mais despojado, cabe até uma bermuda no verão, bota isso no conduta, no código de condutas. Eu sou um escritório de advocacia, Ivan. Eu não tenho como possibilitar o uso de bermudas, né? A gente até tem o casual day na sexta, que é o tênis, que está super incorporado até nos demais dias, mas com o terno, né? Mas então, bota isso no código de conduta. O que que eu quero colocar? O código de conduta, ele parte, ele precisa, ele é necessário nas organizações. Agora nós temos que ter um código de conduta, exatamente para esse tipo de ruído não acontecer depois. Então, o funcionário, quando eu faço essa crítica constante, se eu quero colocar na frente de clientes ou de outros colegas, ou uso palavras de baixo calão, infelizmente, isso ainda acontece. Isso é uma humilhação pública. Isso não pode, né? Isolamento e exclusão, Ivan, é um outro caso. Bom, eu estou com problemas com o Ivan. Então, eu começo a falar com a Gabi agora. Gabi, tu fala para o Ivan isso, isso, isso. Eu não falo mais com o Ivan. O Ivan está do meu lado, né? E aí, pessoal, eu quero que vocês observem uma situação. As novas gerações podem estar sentadas do lado e muitas vezes vão se comunicar pelo Teams. Uhum. E exerçam isso dentro da organização, um trabalho. Olha, aqui se teu colega está do lado, conversa diretamente com ele. Às vezes, a comunicação flui melhor, você evita ruídos. Esse é o desafio nosso dentro das organizações, né? Então, atribuições de tarefas impossíveis, metas inatingíveis, prazos inexequíveis,
quando tu prepara o trabalhador para o fracasso, isso sim é uma situação de problema, né? Desqualificar, desvalorizar constantemente o esforço, a competência, ignorar as realizações, isso sim nós temos um problema daí que configura o assédio moral. Agora, o que não é assédio moral? E entramos nessas questões. A cobrança, Iva, que tu me trouxeste, a cobrança de meta, de resultados que são razoáveis, que são respeitosos, isso é plenamente possível. Então, eu tenho lá um regulamento de metas. O próprio judiciário tem dito que metas não pode ser aquilo que eu exijo do contrato de trabalho. Aquilo que o empregado é obrigado a exercer oriundo do contrato de trabalho. Por exemplo, cumprir horário, observar o equipamento de proteção individual, observar as regras de segurança da empresa, que coloca normas de todas. Isso é obrigação do contrato de trabalho. Mas quando eu coloco metas, seja para uma premiação, que eu quero o caráter meritório, isso sim é possível, e não é assédio moral. Avaliação de desempenho, pessoal. As avaliações one-on-one, baseado em critérios objetivos, mais do que nunca são necessários nas nossas organizações. E, principalmente, se isso está vinculado ao plano de premiação, deixar isso documentado. Mas deixar isso documentado para demonstrar que há uma avaliação construtiva. É para se crescer, para a organização crescer junto. Conflitos pontuais, desentendimentos isolados entre colegas, aquela questão eventual. Bem como essa figura, dois coleguinhas que têm uma discussão no dia. Isso não é um assédio moral. A empresa não pode permitir e não pode alimentar ou criar os feudos. Eu sempre coloco isso. Eu não posso permitir os feudos. E daí é importante falarmos com as nossas lideranças, prepará-los para esse ambiente de trabalho construtivo. Né? Solange, aproveitando esse, esse cenário que tu trouxe aqui, né? A gente tem uma evolução muito grande hoje de N empresas que estão trabalhando no formato muito mais PJ do que CLT, né? Principalmente empresas de tech. Se a gente vai ali para Santa Catarina, por exemplo, tu entra ali no Vale do Silício do Brasil, existe um volume muito grande de empresas que trabalham quase que 100% como PJs. É, tem alguma diferença para o que a gente tem aqui hoje do que tu está trazendo de assédio moral ou é igual a situação? Excelente, Ivan. Eu estou falando de regras que nós temos que colocar no PGR, para empregado CLT, ok? Eu tenho que ter esse levantamento ergonômico. Agora, pessoal, não me tratem PJ, e esse é um tema que a gente pode falar em outro momento, até porque o tema Uhum. 1389 está em Pode. debate no Supremo Tribunal Federal. Não vamos tratar PJ igual a CLT, certo? Tá, Solange, mas então eu posso agir de forma desrespeitosa com o PJ? Não, porque ele vai ter o direito de assédio moral numa ação civil. Mas nós não podemos tratar, exigir de um prestador, de uma pessoa jurídica, de um prestador de serviço, tudo que se enquadra no artigo 3º da CLT. O que é o artigo 3º da CLT? É definição de contrato de emprego, né? Continuidade, todos os dias, pessoalidade e subordinação. Vocês vão dizer, tudo isso tem no PJ, e eu vou dizer sim, mas não pode ter subordinação direta. Eu tenho que deixar uma autonomia no PJ. O que é essa autonomia? Como é que ele define a agenda dele? Como é que ele define o roteiro dele? Isso sim é necessário. E o que acaba acontecendo na prática, e penso que ainda mais agora, com todas as discussões que nós estamos da reforma tributária, das discussões dessa semana sobre a reforma de renda, né, de consumo, se nós pararmos para analisar isso, há um modelo natural para ir para a terceirização. Pessoal, eu mesmo sou a favor do tema 389, que está no Supremo Tribunal Federal, é óbvio, mas ele ainda não foi julgado. E a hora que ele for julgado, ele vai modular os efeitos. O que eu posso tratar como PJ, o que eu não vou tratar como PJ. O que eu tenho que cuidar é que isso não significa que o ambiente de trabalho ele possa ficar sem procedimentos. Eu não sei, Ivan, se ficou claro. Eu vou tratar diferente. No PGR, eu vou tratar quem é empregado, né? Legal. Então, assim, por exemplo, risco de fator psicossocial para os nossos CLTs é um problema muito grave. A sobrecarga de trabalho, a falta de apoio social. O que é a falta de apoio social? É a ausência de suporte.
lidar com dificuldades do trabalho, ou muitas vezes de entender que essa pessoa está com um problema na vida pessoal. E daí, que isso reflete dentro da organização. De onde veio isso, né? A falta de autonomia, a gente tem que dar autonomia. E vou dizer muito mais, a nova geração, ela quer isso, Ivan. A geração que está entrando, e eu vou dizer, não é só que está entrando com 18, 20 anos no mercado de trabalho. Por sinal, pessoal, vou botar uma pergunta no chat, eu quero que respondam, e depois eu volto sobre ela. Vocês querem empregados engajados ou empregados entrincheirados? E eu vou voltar a falar isso depois que vier a resposta ali no chat. Porque isso fala muito com o ambiente de trabalho. Que tipo de empregado nós queremos dentro das nossas organizações? Engajados ou entrincheirados? Tá? Engajados, que vestem a camiseta, que espontaneamente publicam nas redes sociais, que falam bem quando nós estamos longe, a gente fica sabendo pelos outros, né? Eu tenho um exemplo que eu falo. Eu desci no elevador aqui do escritório há uns meses atrás e tinha um casal. E daí a senhora olhou para mim e disse assim: Eu sei quem é a senhora. Eu disse: Ah, é? Ela disse: Eu sei. E eu vou lhe dizer: a senhora vai adivinhar quem é o meu filho. Eu pensei, né? Eu disse: Me dá uma dica. Ah, o meu filho, ele ama trabalhar com a senhora. Oh, Né? E ela não falou o nome. Né? E daí ela fez uma brincadeira e eu disse, eu já sei quem é o seu filho. Então, assim, isso aquece o coração, me enche de orgulho, né? Aqueles pais que eu realmente não conhecia, mas eles sabiam quem eu era, e eles disse assim, olha, que legal lhe conhecer. É isso a gente quer ouvir. E com certeza nós temos que ir nos adaptando. Com certeza a chefe Solange de hoje, Ivan, não é a chefe de Solange de 2020 ou de 2022, ou de 2023. E que bom! Significa que o que eu estou falando com vocês, eu também estou internalizando. É isso que a gente tem que entender, porque se eu tenho empregados que têm autonomia nas questões corretas, em que eu só faço o gerenciamento da técnica, porque a técnica eu posso cobrar, o TST já disse, questão técnica pode ser cobrada, então isso vai gerando engajamento e fluindo melhor. Esse conflito trabalho-família, pessoal, dificuldade em conciliar as exigências profissionais com as responsabilidades familiares, é uma discussão que nós já tínhamos lá no dano existencial, já tínhamos na Justiça do Trabalho essa discussão sobre o dano existencial. Quer dizer, é quando a jornada de trabalho ela é tão complexa que a pessoa não consegue mais ter vida pessoal. Isso agora eu penso que a partir de maio vai ser uma discussão maior. E aí nós temos que entender as novas doenças que têm aparecido e que têm sido vinculadas às questões de sobrecarga contínua de trabalho, a falta de autonomia e reconhecimento, o conflito interpessoal, a pressão excessiva por resultados. Veja bem, eu tenho que ter resultados, gente. Nós estamos num modelo que, se a empresa não tem resultado, ela não sobrevive e eu vou para a quebra. Mas, assim, é como tratar, como eu ir vinculando isso de uma forma saudável, aprendendo a respirar, aprendendo a conversar, né? E fazer com que nós temos empregados engajados. Então, eu tenho aí a síndrome de burnout, que tem uma vinculação muito forte, que nós temos que olhar para dentro das nossas empresas, entender se toda a nossa liderança está preparada para entender isso, principalmente com a chegada das outras gerações, como nós estamos lidando isso. Solange, aqui é uma obrigação da empresa e dos líderes conseguir entender essa situação do burnout do colaborador e dar suporte. É obrigado, a empresa é obrigada a entender esse momento do colaborador, e dar esse suporte para esse colaborador? Sim, Ivan, ótima pergunta. Inclusive, o próprio INSS, muitos afastamentos por doenças que têm saído pelo B31, né, como se fosse uma doença normal, o INSS já está começando a transformar isso nesta questão, na transformação para o B91 como doença ocupacional. Eu tive mês passado uma situação assim, exatamente essa questão, né?
Então, nós temos que cuidar, porque o INSS também tem feito uma avaliação, e, pessoal, assim como o INSS muda e joga a responsabilidade para todos nós empresários, eu tenho ainda as ações de regresso do INSS de ficar configurado depois. E, Ivan, entrou uma pergunta aqui no chat. Oi, Jéssica. Obrigada por trazer essa questão. Eu acho que isso sempre enriquece quando vocês começam a interagir conosco. Solange, muito real. Autonomia gera engajamento. Microgerenciamento gera desconexão. Você faz porque mandam. Excelente, Jéssica, é isso. E é esse o papel hoje do RH. E daí eu quero dizer para vocês, pessoal, no primeiro momento, todo mundo muito indignado com as alterações da NR1. São os novos tempos, né? Em que nós precisamos ir mudando, por isso que eu falei, a Solange, chefe de 2020, é diferente da Solange chefe de 2022, de 23 e de 25. Porque hoje eu quero, sim, pessoas com autonomia e que me entregam resultados e que funciona. Esse microgerenciamento, ele faz com que muitas vezes as pessoas só vão fazer o que mandam. Ah, mas não me pediram. E daí eu tenho um problema acontecendo. Eu tenho um estresse ocorrendo dentro da organização. O que nós precisamos é entender que o RH mudou. Sabe o RH, pessoal? Quando eu comecei, vamos lá, né? Eu já passei dos 50, estou muito mais em direção aos 60. Eu iniciei o meu primeiro emprego, eu não tinha 18 anos, mas meu primeiro emprego formal, antes era informal, em que o RH era a folha de pagamento, era o departamento pessoal. Era quem dizia se era falta do empregado, se não faltava. Isso mudou nas nossas organizações. Nós temos que ter estruturado. A Solange, eu sou muito pequeno para isso. Olha, aqui no escritório nós somos atualmente, eu penso, 40 pessoas. Eu não sei dizer hoje o número exato, para falar a verdade, mas uma coisa eu tenho absoluta certeza, que eu tenho que ter alguém que gerencia. Tem que ter lá, nós vamos conversar depois, o canal para manifestação. Por quê? Porque são novos tempos. O RH ele passa a ser estratégico. E para aqueles que são de empresas que estão conosco, os recursos humanos hoje, a pessoa gerente administrativa de vocês que cuida desta área, ela tem que sentar junto com vocês no conselho de sócios, no conselho de administração, com o dono do negócio, com a empresa de dono, né? O RH é estratégico. Não é só o custo de rotatividade, é o custo de não produção. Por que eu tenho algumas pessoas que têm tanta entrega e outras muito menos, né? Então, sim, eu concordo contigo, Jéssica. Esse é o tema importante e que a NR1 ela nos traz isso, né? E quando a gente coloca como a empresa deve gerenciar esses riscos, é isso: é fazer essa identificação dos perigos, mapear os fatores de risco psicossocial presentes no ambiente de trabalho, possíveis situações de assédio. Pessoal, é possível situação de assédio. Eu tenho lá alguém que ainda tem um viés talvez muito machista e que ele não tenha, ele tem algumas dificuldades de chamar para conversar. Eu já vi muito gerente que tem o hábito de chegar estressado e jogar o livro, jogar o caderno, e depois indignado, e depois ele se dá conta que aquilo faz mal muito mais para ele, afinal do dia é ele que está estressado, né? Então, assim, é aproveitar, fazer essas conexões, implementar medidas preventivas, nós temos que ter ações para eliminar, e como nós vamos fazer isso? Com treinamento, canais de denúncia são necessários, políticas anti-assédio. Então, ter essa política, o que eu posso, o que eu não posso dentro da minha organização, como as pessoas se sentem, começar. E tem uma coisa também, Ivan, que eu quero aproveitar e falar. Nós temos um conflito de geração entre uma geração mais velha, que às vezes insistia no skill de uma pessoa, né? Quando eu falo skill, aquilo que o sentimento mesmo, aquilo que nós temos uma propensão para fazer melhor numa cadeira que não serve para a pessoa. Porque nós achávamos que nós fomos nascidos a forceps. Pessoal, eu nasci a forceps, literalmente. Né? Eu sou a última filha da minha mãe, eu tenho 4 irmãos mais velhos, e eu sou a única que nasci no hospital.
Os meus outros 4 irmãos nasceram de parteira. Mas eu nasci a fórceps, literalmente. E esse nascimento a fórceps, muitas vezes, fez com que, muito tempo da minha vida, eu pensasse, tá, aqui se eu insistir, a pessoa vai dar certo. Às vezes não. É um sofrimento para aquele colaborador e um sofrimento para nós. Entender, fazer a escolha da contratação, entender qual é o DNA da organização e contratar as pessoas com este DNA. Ah, Solange, mas aqui o problema é a empresa. Não, a empresa é a empresa, ela vai continuar com o skill dela, ela vai ter que se adaptar às regras, até porque se não se adaptar, vão aumentar as condenações, vai bater no Ministério Público do Trabalho, no Ministério do Trabalho, vão aparecer reclamatórios trabalhistas. Claro que nós temos hoje denúncias vazias no Ministério Público do Trabalho, porque denúncia anônima. Tu entra lá no site do MPT, faz uma denúncia, mas o MPT investiga, examina. Nós tivemos um caso que foi arquivado agora, semana passada, se não me falha a memória, que era uma denúncia que a empresa não tinha água, não tinha banheiro, e que foi arquivado, porque o Como Ministério assim? Público verificou que não era verdade. Ah, Né? E até porque aí, Ivo, eu quero dizer uma coisa, o próprio TST fala que condições de trabalho, por exemplo, se eu não tenho um ambiente lindo, maravilhoso, mas eu tenho básico, eu tenho um banheiro básico, é isso que o TST fala que é necessário, tá? Então, é isso que nós temos que entender. Esse monitoramento contínuo, acompanhar a eficácia das medidas implementadas, fazer ajustes quando necessário, isso é fundamental. Ter essas avaliações de risco, certo? E é. aí, eu gosto, eu quero que vocês interajam, pessoal, pelo chat, Ô, porque Solange, nós. Oi, antes, fala, Ivan. antes de tu ir para o próximo tópico, tu puxou um tema que, falando um pouquinho sobre RH, né? A importância do RH que ele tem hoje nas corporações, né? É, mesmo na Domínio, a gente fez alguns eventos para trabalhar mais o lúdico, né? A gente foi na Fazenda Sonho Meu, em Canela, lá, onde leva todos os colaboradores e faz atividades que na verdade, tu vê ali como o colaborador se comporta em outras atividades que não são aquelas do trabalho, e aquilo reflete, assim, numa clareza o perfil de cada um, de como a gente tem que trabalhar, como a gente entende cada pessoa. Acho que trabalhar isso, eu anotei aqui, né? Gerar entendimentos e conexões de forma lúdica, tanto da gestão quanto dos colaboradores entre os times. Acho que isso é muito bacana. Acho que tu ponderou essa importância do RH e aqui eu vejo um sentido muito grande nisso, né? E é isso, Ivan. A gente já fez aqui no escritório, né? Fizemos ali na quinta. Nós temos sempre pensado o que que se faz. E é isso. O que a NR1 garante na previsão legal é um direito a um ambiente de trabalho psicologicamente seguro, tá? Acho que entrou aí a tela para vocês, né? Uhum. É isso que a NR1 garante. O acesso a informações sobre risco ao que está exposto, participar nos processos de avaliação de risco, ouvir mais as pessoas e mudar. Às vezes a gente precisa mudar, inclusive a liderança. Aquele líder vai dar mais certo, sei lá eu, lá no setor da mecânica, o pessoal da indústria, e talvez não ali no dia a dia, de uma parte de almoxerifado, é entender isso, botar as pessoas nos lugares corretos, nas cadeiras corretas, receber esse treinamento mais adequado, essa realidade, né, contra a retaliação. Isso nós temos que proteger, porque as pessoas não podem ter medo de fazer a denúncia da situação de assédio, chegar para o líder, chegar para o sócio e dizer, olha, ali tem um ambiente que a linguagem não é correta, isso me adoece. Como nós vamos mudar isso? E realmente ter a coragem de transformar isso, a coragem da mudança. A mudança ela é sempre dolorida, Ivan. E a mudança, pessoal, ela precisa ser internalizada principalmente, e daí nós começamos a transformar o nosso redor. Afinal, o que que nós queremos? E a gente quer, são empresas dando resultado. Então, a lei exige que, em caso de assédio moral, seja registrado, data, local, detalhe, seja investigado. Cuidem, pessoal, nós temos muitos processos que, às vezes, quando chegam aqui no escritório, a gente pergunta, tá, o que que eu tenho de documento desse fato? Ah, mas eu fiz uma demissão por justa causa. E aí nós temos que cuidar uma situação.
O nosso Tribunal do Trabalho, aqui gaúcho, o TRT da Quarta Região, ele tem entendido, tá, em que eu posso, eu tenho que despedir alguém se teve assédio, mas que o ato de ter chegado a acontecer o assédio por si só já gera um dano moral. Essa é uma discussão muito grande e que eu particularmente tenho. Poxa, se a empresa descobriu o assédio e despediu o assediador, ela não pode ser punida, né? E a gente tem juízes entendendo isso, desembargadores entendendo isso e outros não. Esse tema hoje ele é bem dividido, tá, Ivan? Uhum. Tem já uma posição se criando de que o fato de ter deixado acontecer o assédio já tem o assédio, o dano moral, mesmo que depois eu reparei, né, Ivan? Isso é uma situação. E aí a gente entra no assédio sexual no trabalho. E essas brincadeiras que o pessoal me diz, é brincadeira, não cabe mais. Por sinal, pessoal, ambiente de trabalho não é para apelido, não é para brincadeira, não é de forma alguma para qualquer comportamento que não seja o profissional. Nós nem queremos isso. Isso pode causar acidente de trabalho, e eu sempre digo isso é perda de foco no resultado. Então, empregado engajado não pode estar com essas questões, né? Então, cobrança, sugestão de favores sexuais, não cabe mais isso. Comportamento verbal, contato físico, exposição material. E aqui eu acho muito legal as empresas desenvolverem programas de mentoria feminina. Nós fizemos aqui no escritório, e é claro, com outras mentoras, né? Não eu, por lógico, mas a gente fez isso com mulheres, já fizemos em duas oportunidades de se criar grupos para fazer a questão do desenvolvimento das mulheres nesse aspecto, para elas entenderem que pode ser líder, que pode auxiliar a desenvolver, se sentindo mais seguras. Isso é bem importante, tá, Ivan? Eu acho que a gente vai com isso desenvolvendo um mundo melhor. Bom, falamos sobre tudo isso, como é que nós vamos para detectar precoce, até para evitar uma condenação em dano moral, né? Permitir identificar as situações de risco. E aí, conversem com o pessoal da medicina do trabalho de vocês, para que realmente seja feito um levantamento detalhado. Não cabe mais PGR, copia e cola. Não cabe. Então, assim, isso é sério, ele é estratégico. O que eu vou monitorar? Como é que. E criar um canal de confidencialidade. Se veio a denúncia no canal de confidencialidade, a empresa não pode ficar sabendo, respeitar isso e ter esse monitoramento contínuo, tá, Ivan? Isso é bem necessário, é muito importante para a gente entender como nós vamos tratando isso e criando esse canal, criando um ambiente seguro. Solange, ali sobre a Fala. questão do assédio moral, tu já pegou algum caso de assédio moral feminina para o masculino? Eu vejo uma evolução disso, assim, não sei se já pegou algum caso Sim, no nós escritório. temos, a gente tem, hoje nós temos, eu já tive casos de assédio de homossexuais, já tive casos feminino para o masculino, e o masculino para o feminino ainda é maior, É maior. tá? É Uhum. ainda muito maior. Mas o que que nós temos que entender? E aí também, Ivan, é que não cabe mais discussão de sexualidade dentro das nossas organizações. Nós temos que Uhum. ter profissionais. E como esse profissional? Por sinal, eu escutei isso de um professor, né? Estou fazendo um mestrado, comentei contigo, de gestão e negócios da Unicinos Porto Alegre, Uhum. e voltei para banco acadêmico, literalmente, esse ano, e eu tive uma professora maravilhosa em que ela coloca exatamente essa questão. Nós temos que tratar profissionais. Nós tínhamos aquela expressão de colaboradores, de empregados. Nós temos que entender que é profissional, né? Não, ninguém está colaborando aqui, colaborador. Não, nós estamos todos engajados, né? Nós queremos a mesma coisa, nós queremos Uhum. o mesmo resultado, a gente quer bater meta, quer chegar final do ano e ter resultados para compartilhar. É isso que nós queremos. E isso passa exatamente pela construção de um ambiente de trabalho saudável. Então, discussões sobre sexualidade, sobre religião, sobre credo, né?
isso não cabe mais no ambiente de trabalho, seja de um para o outro. Nós temos que cortar isso. Nós não podemos tolerar esses comportamentos abusivos, né? Iniciativas de prevenção, Muito bem. comentários que às vezes as pessoas achavam que aconteciam, mas não cabe esse tipo de comentário, né? Tudo que leva a risco para a saúde. Van. Uhum. Importante isso, né? E tem ambiente para tudo, né? O ambiente de trabalho é para trabalho, não é para questões afora isso, né? Que é onde gera o conflito, né? Que a gente está tratando aqui, né? O conflito é gerado a partir de um ambiente que é desenvolvido para uma atividade e por um lapso as pessoas acabam levando para entendimento diferente daquele, né? Que é questões sexuais. E aí tem uma questão, né? A gente vem, essa mudança tão forte, a pandemia, ela fez com que, foi muito triste o que todos nós passamos na pandemia, mas vocês se deram conta, a revolução que nós vivemos nos últimos 5 anos, ela com certeza, ela é tão forte como foi a revolução industrial na história. Então, a gente estamos tendo mudanças muito rápidas. O mercado mudou muito rápido, o consumidor mudou muito rápido. Então, acompanhar tudo isso dentro das empresas também é essa dinâmica, compreender esse mundo, né? É essa questão, né, Ivan? Como é que nós vamos e como a gente vai se comunicar sobre isso? E daí eu encerro, eu adoro essa frase do Papa Francisco e eu quero abrir aqui para a gente debater mais. Pode-se dizer que hoje não vivemos uma época de mudanças, mas uma mudança de época. Nós estamos, sim, numa revolução. Não é uma revolução tecnológica, é a era das pessoas. Nós temos que entender que as nossas empresas são feitas de pessoas e se perguntar qual é o ativo mais importante que nós temos hoje. Eu sei que o ativo mais importante que eu tenho dentro da SNA Advogados eles saem todos os dias de sapato aqui de dentro, né? Então, todos os dias eles caminham para fora da organização. Como é que eu quero que eles voltem no dia seguinte? Como eu vou me adaptar? Eu sempre venho, quando eu estou conversando, dando palestra, Ivan, vem o debate, Solange, agora, eu tenho as pessoas que só querem o modelo híbrido. Bom, o modelo híbrido, ele faz parte naquelas organizações que isso é possível. A indústria tem como eu botar modelo híbrido na indústria, pessoal? Me falem. Eu preciso ter a continuidade dia a dia, talvez em algum setor lá da administração, mas a produção em si, eu preciso que ela continue. Então, é entender qual é a nossa atividade econômica, ou aquela frase, brincadeira, mas ela é muito verdadeira. Quem somos nós na fila do pão? Como nós estamos ali, como a gente está com essa nossa indústria, como nós estamos trazendo isso, pessoas satisfeitas, pessoas insatisfeitas. Esse é um debate que já começou lá nos anos 60, né? John Locke escrevia sobre isso, sobre essa questão da pesquisa de satisfação no ambiente de trabalho e os efeitos, e na prática é isso, nós temos pessoas felizes ou nós temos pessoas infelizes. Só que não, é claro que eu tenho que trazer essa paz para o ambiente de trabalho, porque dopamina, 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 chega uma hora que ela baixa, eu vou ter que manter aquele equilíbrio, né? Uhum. E é esse equilíbrio que é o que a NR1 fala, e a partir de maio do ano que vem, nós vamos com certeza ter essa discussão com relação às multas, Ivan. Teremos uma evolução no tema, então, né? Teremos uma evolução considerável aí com relação a questionamentos por parte do fisco nessas normativas. Solange, muito, muito bacana a tua explanação, muito clara, muito objetiva. Trouxemos aqui pontos muito importantes do dia a dia das empresas, de como a gente tem que se comportar, até onde a gente pode ir com relação aos comportamentos e quais são aqueles adequados ou não para a realidade, né, do nosso dia a dia. Acho que a questão que tu trouxe no final agora, que quando a gente pensa em home office, né, mesmo, acho que a tua empresa, a minha também, o pessoal pede, solicita trabalho híbrido aqui, de alguns dias estar em casa, porque facilita, porque às vezes a pessoa acaba dando uma atenção mais direcionada para o trabalho do que está se locomovendo. Então, isso facilita, inclusive, até a gente contratar pessoas mais distantes, né, mais longínquas, não necessariamente estando na nossa cidade.
E isso gera, lógico, comportamentos diferentes, como tu trouxe, né? Em 2020 a gente teve que se adequar. E a gente ainda está se adequando a essas novas realidades de como controlar isso, de como trabalhar e como extrair o melhor para a organização das pessoas que estão ao nosso lado. Então, acho que a gente teve aqui uma explanação muito rica em termos de conteúdo, do que tu já vem trabalhando aí nos teus 20 anos de SNA, e mais os anos que antecederam a isso e os estudos que tu vem desenvolvendo. Te agradeço muito pela São participação 32 conosco. anos, Ivan, 32 de anos advocacia. de advocacia, é quase a minha idade, né? Então, Eu imagino. e isso, lógico, né? A gente amadurece muito com o tempo e ganhamos uma confiança muito grande. A tua explanação ela é muito rica por conta disso, né? Todo o teu desenvolvimento e enriquecimento ao longo da tua trajetória te coloca num patamar diferente, por isso que tu tem clientes excelentes aí atendendo pelo teu escritório, aonde tem uma confiança muito grande na Solange, né? Na profissional que tu és e todo a rotina e o que tu já desenvolveu de entregas para essas empresas. Então, te agradeço muito por tu estar aqui conosco hoje, para dividir esse conhecimento. Espero ter N outras oportunidades de compartilharmos outros eventos onde a gente consiga juntos aí entregar conhecimento para os nossos clientes. Hoje eu vi aqui que alguns clientes em conjunto entraram aqui no na nossa webinar. Então, Solange, muito obrigado pela tua explanação. Obrigada, Ivan, mas eu quero finalizar. Eu fiz um pedido antes para botarem no chat, se vocês querem empregados engajados ou entrincheirados, né? Profissionais, vamos usar a expressão, profissionais engajados ou entrincheirados. Eu vi que só a Jéssica respondeu. Quero saber se mais alguém se manifesta, porque é isso que nós temos que entender, pessoal. Nós precisamos de pessoas, de profissionais. Ó, agora eu vi que entrou mais uma aqui e eu fico feliz com isso, né? Ah, ah, A a Edilane. Edilane, bom Aham. dia. Teremos acesso a esse material pós-reunião? Então, Edilane, depois a gente vai conversar aqui para ver o que nós vamos disponibilizar, mas, independente disso, te agradeço estar aqui conosco. Eu quero que tu me responda aí, Edilane. Pessoas profissionais engajados, certamente, né? É isso que nós queremos. Eu tenho certeza que isso é unânime aqui. E esse é o desafio do momento. Agradeço muito, Ivan, e se tu me permite, quero aproveitar e Por convidar favor. todos para estar conosco. Sexta que vem, neste horário, já vamos ter iniciado no Congresso de Direito, Cultura e Governança, que vai acontecer ali na CI, que vamos ter a participação do nosso ilustre ministro Ives Gandra Martins Filho. Então, eu vou aproveitar esse espaço, convidar a todos. Está lá no site da CEI o link, mas eu vou passar para domínio tributário também. Encaminhei para ti até agora de manhã, Ivan, o link para divulgar entre os teus clientes, para podermos conversar um pouco mais sobre esses temas atuais que impactam no dia a dia do direito do trabalho. Não tem jeito, pessoal. O direito também mudou. Eu, como advogada trabalhista, eu tenho um outro olhar nas contestações, né? Antes a Gabriela, aí da Domínio, me perguntou, Solange, tu ainda está no dia a dia interno? E muito. Ah, trabalho muito? Com certeza. Mas quando a gente gosta do que faz, é isso, né? É Eu realmente, prazeroso. eu sou muito feliz com a minha profissão. Ah, tem dias de maiores lutas, já já diz a música, né? Dias de lutas, dias de glórias, mas a gente precisa estar na média feliz. E é isso que a NR1 trata, que a gente consiga nem tão alta dopamina, nem tão baixo. É esse equilíbrio de vida. Obrigada, Ivan. Mantermos no equilíbrio. Muito obrigado, Solange, mais uma vez. Gente, agradeço a todos que estiveram conosco, que estão assistindo esse webinar. Tendo dúvidas, por favor, questionem, mandem, chamem a gente aqui que a gente passa o contato da SNA Advogados para vocês terem uma explanação mais aprofundada sobre a matéria, ou daqui a pouco marcar uma reunião. Sintam-se à vontade aqui para chamar a Solange e seus profissionais, que com certeza terão aqui um olhar muito afinado sobre a ótica e a necessidade de cada empresa e a sua realidade, tá bom? O domínio tributário também fica à disposição. Agradeço, Solange, suas últimas palavras, mais alguma questão? É isso, muito obrigada. Obrigada, Edilene. Colocou ali um conteúdo incrível, muito bem explicado.
E nós é que agradecemos. Obrigada pela oportunidade, Ivan. Muito Muito obrigada. bom. Um ótimo dia, ótima Excelente final de sexta-feira. semana a todos. Até